Vídeo. Esse é o vídeo sobre imperialismo no século XIX e XX. Basicamente o imperialismo europeu e também entraremos com o imperialismo norte-americano, correto? Entre o século XIX e o início do XX, até a Primeira Guerra Mundial, é o que nós falaremos hoje. Então, começando aqui. Eu sou o professor Heraldo Pieroni, professor de História, trabalho na Escola Pública Escola Estadual Canuto Duval, no Bom Retiro, e apresento aqui para vocês alguns mapas importantes. É importante conhecer o mapa. Eu espero que vocês consigam ver aqui, olha, o mapa da esquerda é de 1800 e o mapa da direita é dos impérios coloniais até 1914. Os impérios coloniais que vocês estão vendo aí, basicamente, eles são impérios europeus, o que vai até 1914. Então você tem ali, olha, não é? Na... aparece também no de 1800, aparece lá em laranja o da Inglaterra, certo? Império do Reino Unido, o da França em azul, não é? Que está lá na África, e o de Portugal, ele aparece num verde muito escuro, que inclusive entra o Brasil, tá vendo? O Brasil, a questão de Angola e a questão de Moçambique. A Espanha aparece em amarelo. Perceba que a Espanha, até 1800, ela tem um vasto império, até maior do que de Portugal e, de certa forma, maior que o inglês até. A Netherlands ou Países Baixos ou Holanda aparece em laranja. Lá na Índia também parece, não é? O sul da África. Depois você vai ter Estados Unidos da América do Norte. Em 1800 aparece Estados Unidos, que está ali. Antes nós vamos ver nos Estados Unidos como ele avança em direção oeste, a marcha rumo ao oeste. Ele aparece em rosa, não é? E a Rússia aparece em roxo, veja só o tamanho continental da Rússia, inclusive o maior império, e a região do Alasca, ela pertence ainda à Rússia em 1800, certo? Depois você vai ter aí a questão da Turquia. O Império Turco é o que aparece em cinza. Ele está aí em cinza, o Império Turco no norte da África, na Arábia e no Egito. Depois, em 1914, nós temos aí basicamente a África totalmente retalhada. Percebe que em 114 anos a África ela é retalhada, dividida pelas potências econômicas europeias. A Bélgica aparece em rosa, um rosa claro ali. A Bélgica o rei belga que vai direcionar a partilha da África. E a França aparece em vermelho. A França tem uma grande quantidade de terras. Em verde claro você vai ter a Grã-Bretanha, né, que é o Reino Unido. Depois você vai ver em azul mais claro a Alemanha, que vai ter a Namíbia e vai ter a parte ali ao lado da Bélgica. Os Países Baixos, que é a Holanda, eles vão estar mais lá, não na África, mas eles vão estar lá na região da Indonésia, da Malásia, correto? Aparece também os Estados Unidos em amarelo, certo? Mas aí os Estados Unidos, dentro da África, ele vai ter a Libéria, que não aparece, certo? A Itália está em verde escuro, né? A Itália vai ter a Somália e a Etiópia. A Espanha em azul, azul escuro, ela tem algumas regiões dentro do continente africano que quase não dá para ver. O Japão em si, ele vai dominar parte da China e uma parte da Rússia. E o Império Otomano, ele aparece marronzinho lá na Arábia. Ele já não tem o Egito, ele está em menor extensão. E a Dinamarca, lá no norte da Europa, no Mar Báltico, ela domina até hoje a Groenlândia. Né? Então, essa introdução é meio demorada, mas é bom você ler a legenda e aprender os mapas. E aqui você tem o imperialismo do século XIX, ele é uma consequência imediata do expansionismo industrial que acontece a partir de 1850, 60 e muito mais depois de 1870, né? Quando basicamente você tem a, como eu posso falar para vocês, você tem a,
um grande incremento na indústria. Você tem o vapor sendo substituído por diesel, por gasolina, combustíveis fósseis, não é? Ah, e a eletricidade também surge. Eu deixei a foto maior aí expandida. No caso, trabalho infantil, certo? A exploração do trabalho infantil não é comum apenas no século XIX. Há relatos também de exploração de trabalho infantil na década de 1970 nos Estados Unidos, né, no século XX. Aí, no caso, você tem uma indústria, um parque industrial, ao lado de uma saída de barcos, algo do século XIX, pelos barcos à vela. Não sei se dá para ver na foto menor, existem os barcos e aí a fábrica, né? O escoamento da produção vai se dar por barcos. Isso é importante e foi essa expansão industrial que vai levar, resumidamente, né, vou mudar aqui a cena, vai mudar então, volta ao mapa, essas potências europeias. Você tem lá a Rainha Vitória de coroa, o Bismarck, Otto von Bismarck, com o seu chapeuzinho alemão lá da Prússia, o rei, o czar da Rússia, não é? Da Prússia, né? O Bismarck é o alemão com aquela setinha na cabeça. E o rei o czar da Rússia, com o chapeuzinho dele e a faca na mão, querendo a parte dele. A liberdade francesa, não é? A mulher, o japonês lá debruçado, opa, o que vai sobrar para mim aqui do Oriente? E o chinês desesperado de pé, meu, os caras estão me levando embora, estão acabando com a minha terra. Cadê eu, né? Onde eu vou ficar? E aí aquele mapa que nós vimos, que vai, esse expansionismo, esse império vai até basicamente 1914. E é uma disputa realmente, essas potências industrializadas, a Rússia nem tanto industrializada, mas Inglaterra, França vão ser superadas pela Alemanha após 1870. A Alemanha vai ser uma grande produtora de aço, de siderúrgicas, ela vai dar um grande passo à frente. E a Rússia, basicamente, não é tão industrializada, mas a Rússia tem uma dependência muito forte com a França, certo? E aí, rolando mais para frente aqui, você tem dois mapas comparativos, tá? Mais uma vez, o mapa de 1870, não é de 1800, mas é o século XIX, 1870, antes da grande partilha feita da África pela Bélgica, né? O rei belga que teve essa proposta. E uma charge ao lado. Então, vejam só, de novo, né? 1870 eu pego a França lá no norte da África e a França também na Europa Ocidental, certo? Abaixo de Marrocos. Eu tenho o Império Português, que aparece num verde muito claro em Angola, na África Ocidental e na África Oriental, perto de Madagascar. Você tem lá Moçambique. Você vai ter ainda em 1870, você vai ter em verde, nós pegamos aqui, deixa eu achar, Império Britânico, mais na África do Sul e uma parte da África Ocidental. Aquele verde que nós temos ali está escrito turco, é o Império Turco Otomano. Em 1870, os turcos otomanos, os muçulmanos praticamente, eles têm o Império Árabe muito grande lá no norte da África, pegando o Egito inteiro. Depois, em 1895, quando a grande partilha das potências europeias, você vai ter lá de novo a Bélgica no vermelho, ele está na região do Congo. Dizem, né, que o grande jardim do rei belga é o Congo, que hoje é a República Democrática do Congo, mas na época era onde o rei ia caçar, certo? Grande exportação de marfim, aquelas coisas. A Alemanha aparece em rosinha, certo? Namíbia, aquela parte do Zimbábue, Zambésia. Portugal de novo com Angola e Moçambique. A parte verde é França, olha como a França tinha Madagascar, a França tinha uma grande parte das colônias na África era dela. Vai aparecer a ocupação britânica em laranja, rachuriada. Você vai ter os turcos bem menorzinhos, né? Os turcos estão menorzinhos lá na parte da Etiópia. A Itália está lá na Somália e perto lá bem no que a gente chama chifre da África. Quem mais? A Espanha tem pouquinho, né? A Espanha é um rosa, quase despercebido ali, né? E em estado independente é a Libéria e mais ou menos por aí. E você tem aqui na charge
a África e mais uma vez uma charge lá, pessoal, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero onde passa um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. A charge é legal porque geralmente ela cai no Enem, cai em Saresp, cai nas provas, não é que vocês fazem no CMSP, no Seduc. E aqui você tem um outro mapa. E o que é importante é perceber também na fotografia a submissão. Os ingleses, provavelmente, né, soldados ingleses com capacete de cortiça, e os africanos submetendo-se a eles, né, como se estivesse quase beijando o pé da bota do cara lá, né? Essa submissão, essa coisa do exército, impor a lei, a regra, ao preconceito, à escravidão ainda. Mais uma vez, nesse mapa também, que é um mapa que pode, né? A Etiópia é um país independente, é um país livre que tinha um rei. Na Segunda Guerra Mundial, o Benito Mussolini vai tentar invadir a Etiópia e acaba perdendo, certo? Aí você tem até Portugal, dá para ver melhorzinho. É bom você conhecer as bandeiras dos países europeus, porque você vai ver lá a França, a Inglaterra, você vai ter lá ah, o Reino da Itália, né? Que a Itália tem no meio da bandeira da Itália existe uma cruz branca em vermelho, um quadrado vermelho. A Espanha ali pequenininha no Marrocos, parece Espanha, lá na África Ocidental, lá em cima. Aí você tem, né, a Itália no Chifre Asiático, na Somália. Então você tem essas divisões lá, Portugal, Angola e Moçambique. Isso é importante. E a Alemanha embaixo de Portugal, embaixo da Angola, está ali na Namíbia e também na região do Zambeze. E a Bélgica no Congo belga ali, certo? Então é importante nós compreendermos isso. E essa submissão leva, então, àquilo que no século XIX e XX, nas feiras internacionais industriais que tem na Europa, sempre submeteu o, o negro africano subsaariano, que está abaixo do deserto do Saara, como se fosse um marginal, como se fosse um selvagem, como uma pessoa atrasada. E o fardo da civilização europeia é carregar os asiáticos e os africanos nas costas e educá-los religiosamente, educá-los culturalmente. Né? Essa questão do preconceito racial acontece. E aqui temos o imperialismo asiático. Mostro para vocês na Ásia, mais uma vez aquela foto da Rainha Vitória da Inglaterra, do Otto von Bismarck da Prússia, Alemanha, do czar russo, da liberdade, símbolo francesa, e o japonês lá e o chinês. E olha lá, a Ásia, você vai ter na parte rosa o Império Britânico, que pega a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, uma parte das Filipinas. Depois você tem na Malásia, você vai ter Holanda em laranja. Incrível que pareça, Holanda em laranja. A França, ela pega o Vietnã, certo? Você vai ter um governo japonês ali no Japão e naquela parte ali, ó, do pezinho da China ali, ó, tá vendo? Ela tá pegando a China e a Rússia também. São as potências que tem no local. Portugal, um verdinho bem claro, aparecem algumas ilhas ainda, certo? Portugal domina algumas ilhas dessa região que faz parte do antigo Império Português. Nós vamos ter a Espanha, mas muito pouco da Espanha. Quase não se vê a Espanha. Isso aí já é início do século XX, próximo à Primeira Guerra Mundial, certo? E aqui, olha, rodando o mapa aqui, nós entramos na expansão norte-americana no século XIX. Aí a foto é da cavalaria, né? A cavalaria norte-americana, ela vai matar os índios, matar os búfalos, ela vai se expandir. Percebe, olha, você tem em laranja escuro, perto da Flórida ali, você tem os 13 estados originais da formação inglesa dentro dos Estados Unidos, da América do Norte. As 13 colônias, famosas 13 colônias, que pertenciam então à Inglaterra. Depois de 1776, com a independência dos Estados Unidos, na Revolução Americana, eles passam a invadir, a explorar o oeste americano. Então você tem lá territórios negociados ou anexados da Grã-Bretanha. Anexados é na base da porrada, da força, na base da cavalaria, certo? Ou negociados, eles compraram basicamente.
A Louisiana, que aparece ali rachuriada, foi comprada da França, do Napoleão Bonaparte. Eles compraram no ano de 1803. Então a Louisiana foi comprada lá, o Napoleão vendeu essa parte. A Flórida, ela foi comprada da Espanha em 1819. Olha lá aquela parte da Flórida. Território do Texas. Olha quantos territórios foram tomados do México. O México pertencia à Espanha. Então foi tomado do México. O México era muito grande. Ele entrava ali, fazia parte do Império Espanhol. Então o México, olha, território do Texas foi tomado do México. Tomado, ou seja, na porrada, na guerra, entre 1836 a 1845, certo? O México é um estado independente em 1821, mas ele vai ser invadido pelos americanos, olha, entre 1836 e 45, essa cavalaria que você está vendo bonitinha aí, vai invadir o México e vai tomar território dele à porrada, certo? A região de Gadsden é comprada do México em 1853. O Novo México e o Colorado pertenciam à Espanha, mas vão ser tomados na guerra contra o Império Espanhol, é tomado em 1867, o Colorado em 76. Outros territórios tomados do México independente está ali ó, em amarelo, e a Califórnia é tomada do México em 1846, 1850. Então, essa cavalaria bonitinha que você está vendo aí é na base da porrada mesmo que eles conquistaram esse vasto território deles. Eles não foram bonzinhos. E mataram um índio pra cacete aí também, no meio dessa expansão muito louca que eles fizeram aí. E o território do Oregon, negociado com a Grã-Bretanha em 1843, né, foi comprado também. Então perceba que a expansão americana foi na porrada, eles não eram tão bonzinhos assim não. Vocês vão ver coisas piores ainda que eu vou mostrar. Olha só, né? O Alasca foi comprado da Rússia em 1867, século XIX, e o Havaí anexado em 1898, também na base da porrada, certo? Da invasão. Então os americanos não eles fazem essas guerras, né? Geralmente é guerra por procuração, né, de algum contra o outro, mas aí no caso a cavalaria teve um forte papel e os colonos em busca de ouro. O Texas, essas regiões aí do Novo México ricas em petróleo, petróleo, combustível fóssil, é muito importante para o avanço, digamos assim, industrial norte-americano. Aí você vai ter aqui, ó, mais uma vez, o expansionismo norte-americano já no século XX, comecinho do século XX, você tem lá o Theodore Roosevelt, né? Não é o Franklin Roosevelt, é o Theodore Roosevelt, aquele que está naquela trilogia de filme lá do Museu Vivo, né? Que é o cara que está em cima do cavalo. Ele é um herói, mas ele é famoso pelo Big Stick, é um herói norte-americano que vai ganhar, fazer a doutrina Monroe. A doutrina Monroe é de 1823, eu só vou voltar aqui para vocês verem. A doutrina Monroe diz que a América é para os americanos e é o destino manifesto. É como se Deus falasse para eles: olha, vocês inventaram a democracia é melhor do que qualquer monarquia, qualquer estado absolutista ou qualquer estado tirânico. E a democracia é uma decisão comum dos homens, estado de direito. Então, Deus nos deu esse destino manifesto. Então, nós vamos avançar para o oeste, certo? E também está na base da porrada. A doutrina Monroe é 1823. Quando você chega no século XIX, você tem um doido, um presidente muito doido que fica 2 mandatos e é o Big Stick, é na base da porrada. Ele manda mesmo o exército invadir. Lá Cuba vai invadir São Domingos, em 1905, vai invadir a ilha acima, invade a Jamaica, que era da Inglaterra, vai invadindo a Nicarágua e, inclusive, ele faz o canal do Panamá, certo? O canal do Panamá é feito na base da porrada, você vai ver isso. Invade alguns locais que pertenciam à Inglaterra, como a Venezuela, né, San Juan, lá a ilha de San Juan, aqui a Porto Rico, e vai invadindo várias ilhas aqui, Costa Rica, vai na base da porrada, tirando o que era espanhol, o que podia ser de outros países, e colocando a ideologia americana do destino manifesto que Deus deu para eles. Né? Se você acredita nisso, né? Mas é na base da porrada, certo? E jogando muitas vezes, como você vai ver aqui na própria uma foto, olha,
do Canal do Panamá é o mesmo Theodore Roosevelt, ele tirando através de revoluções ou jogos de rebeldes conservadores ou liberais favoráveis aos norte-americanos, derrubando antigas oligarquias do poder. E o Canal do Panamá, ele foi feito basicamente, olha, ele é de suma importância, se eu voltar aqui um mapinha melhor, porque o Canal do Panamá em 1903, dessa revolução que os americanos fizeram dentro do Panamá em 1903 aqui, que tiraram as lideranças, o Canal do Panamá tem a Costa Rica, São José a capital, e o Panamá, o Canal do Panamá é o que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, certo? E ficou na mão dos americanos isso aí. Para não estender muito mais, que já está dando 20 minutos, eu vou mostrar aqui o nosso último slide, que toda essa corrida, toda essa competição feita pelas potências, seja americana de um lado, ocidental, e seja lá no lado ocidental também no hemisfério norte, as potências industriais europeias, vai levar ao que se chama a Primeira Guerra Mundial, onde mais de 10 milhões de pessoas são mortas. É a famosa Guerra de Trincheira. Você tem acima lá o exército inglês e abaixo o exército alemão nas pequenas fotos preto e branco. E como era a Europa em 1914 e como ela fica em 1918. Basta lembrar que a Primeira Grande Guerra, ou a Grande Guerra Mundial, a primeira, começou em 1914 e 1918. Ela só vai ser chamada Primeira Grande Guerra Mundial depois que acontece a Segunda, porque até então ela era conhecida como Primeira Grande Guerra, ou Guerra Maior, que envolveu aí essas potências europeias. Portugal e Espanha se envolvem também na Primeira Guerra, mas para defender suas terras na África. O Brasil também tem uma pequena participação leve, participação não tanto de soldado, mas são esses países aí que se envolvem. Eu não vou abordar tanto a Primeira Guerra, mas é só para resumir, para terminar dizendo que foi a Primeira Guerra Mundial quem basicamente terminou com esse imperialismo no início do século XX, certo? Basicamente na segunda década do século XX. Então aqui para fechar, você tem os Estados Unidos aí tentando pôr a bandeira dele no mundo, correto? Dentro da América para começar, já no século XIX, e você conhece os Estados Unidos de hoje, tenta botar a mão em tudo quanto ele pode, e as potências europeias ali, as quatro da época, não é? A Inglaterra, a Alemanha, a Rússia e a França, o Japão no Oriente, também foi uma potência, a China, e termina na Primeira Guerra Mundial. Né? Eu sou o professor Heraldo Pieroni. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, dê um link, dê um gostei, ajuda a gente aí, tá bom? Muito obrigado e que dê tudo certo aí com vocês. E se cuidem, tá? Ok, obrigado.